Olá, meninos e meninas! Hoje vou contar-vos uma história baseada no livro Os Dois Corvos, do escritor Aldous Huxley, com ilustrações de Beatriz Almagna. Era uma vez dois corvos que fizeram um ninho numa árvore. Num buraco no sopé da árvore vivia uma cobra cascavel. Era muito velha e muito grande, e quando chocalhava a cauda fazia tanto barulho que as crianças a ouviam na escola. Dormia a maior parte do tempo, mas todas as tardes, pontualmente às 3h30, rastejava para fora do seu buraco, trepava à árvore e olhava para dentro do ninho dos corvos. Se houvesse um ovo no ninho, e normalmente havia, engoliu de uma só vez, com casca e tudo. Depois voltava a rastejar para o buraco e adormecia outra vez. Quando a senhora Corvo voltava da loja, onde ia todas as tardes comprar as mercearias, encontrava o ninho vazio. O que terá acontecido ao meu ovinho querido? Dizia e procurava por todo lado, mas nunca o encontrava, e depois do lanche punha outro. Isto já durava há bastante tempo, quando um dia a senhora Corvo chegou a casa mais cedo do que era costume e apanhou a senhora Cobra a engolir o último ovo. Monstro! Gritou. Que estás a fazer? Falando com a boca cheia, a cobra respondeu: Estou a tomar o pequeno almoço. E deslizou pela árvore abaixo para dentro do buraco. Quando o senhor Corvo nessa tarde chegou do trabalho, encontrou a mulher muito pálida e esgazeada a andar de um lado para o outro, para cima e para baixo, de ramo em ramo, fora do ninho. O que foi, Amélia? Disse ele. Estás com ar doente. Não comestes demais outra vez, pois não? Como podes ser tão bruto e tão insensível? Explodiu a senhora Corvo. Ando eu a trabalhar para ti que nem uma moura. Quando não estou a trabalhar, estou a pôr ovos fresquinhos todos os santos dias, fora os domingos e os feriados, claro. 297 ovos por ano e nem um corvozinho saiu da casca. E tu só me perguntas se andei a comer demais. Quando penso naquela cobra horrorosa fico toda a tremer. Cobra, disse o senhor Corvo. Qual cobra? É que comeu todos os meus ovinhos queridos, disse a senhora Corvo e desatou outra vez a chorar. Quando lá conseguiu finalmente explicar o que se passara, o senhor Corvo abanou a cabeça. Isto é grave, disse. Isto é aquele género de situação em que alguém vai ter que fazer alguma coisa. Porquê que não vais lá abaixo ao buraco da cobra e a matas? Perguntou a senhora Corvo. Não sei porque não me parece lá muito boa ideia, respondeu o senhor Corvo. Abraão, estás com medo? Disse a senhora Corvo. Com medo, repetiu o senhor Corvo. Nunca disse que estava com medo, só disse que não me parecia que a tua ideia fosse muito boa. As tuas ideias raramente são boas já agora. É por isso que vou falar com o meu amigo Mocho. O Mocho é um pensador. As ideias dele são sempre boas. E voou para o chopo alto do jardim do Sr. Yost, onde vivia o velho Mocho. O velho Mocho, que trabalhava no turno da noite e dormia o dia todo, acabava de se levantar, quando o Sr. Corvo lhe bateu à porta. Então, Abraão, disse, desculpa estar ainda em chinelos. O Sr. Corvo sentou-se enquanto o velho Mocho fazia a barba e penteava as penas, contou-lhe a história toda. Bem, disse o velho Mocho, quando ele acabou, só há obviamente uma coisa a fazer. O quê? Espera e verás. E com isto o velho Mocho abriu a porta e voou para o meio do campo de alfafa do Sr. Yost, que tinha sido regado nesse dia e ainda estava bastante molhado. Oh, isto está cheio de lama, disse o Sr. Corvo quando aterrou ao lado do amigo. Abraão, falas demais, disse o velho Mocho. Bico calado e faz exatamente o que eu fizer. Dizendo isto, apanhou uma mão cheia de lama e pôs-se a moldá-la para ficar com a forma de um ovo. O senhor Corvo fez o mesmo. E quando acabaram, o velho Mocho voou para o telhado da casa da Olívia, para a chaminé que vinha da sala de estar. O fogão está aceso e a chaminé é muito quente. O velho Mocho pôs os 2 ovos numa lata velha e a lata em cima da chaminé. Depois os 2 amigos voaram para a casa do Mocho e jantaram. Quando acabaram de lavar os pratos e ouvir o concerto na rádio, eram 10 da noite. E a lua brilhava por cima das montanhas.
Acho que os ovos já devem estar cozidos, disse o velho moço. E lá voaram outra vez para a chaminé e, claro, os ovos de barro estavam cozidos, por dentro e por fora, e duros como pedras. De que cor são os ovos da tua mulher? Indagou o velho moço. Verdes claros, disse o senhor Corvo, serapintados de preto. Ainda bem que a Siggy tem andado por aqui a fazer umas pinturas em casa, disse o velho moço, e pegando na lata com os ovos, voou para a mesa que estava no jardim ao pé da porta da cozinha, onde havia vários vasos com tintas e pincéis. Depois de pintarem os ovos de forma a parecerem exatamente ovos a sérios, o velho moço e o senhor Corvo puseram-nos a secar em cima da chaminé. E depois, por volta da meia-noite, quando a tinta estava bem seca e rija, voaram para a árvore onde a senhora Corvo os esperava, impaciente. Então, disse ela, qual de vós decidiu ir lá abaixo ao buraco matar a cobra? Nem um, nem outro, disse o senhor Corvo. Nem um, nem outro, gritou a senhora Corvo. Então são 297 dos meus ovinhos queridos que têm de desaparecer pela goela da cobra horrorosa. E hei de eu ter este desgosto terrível em cada dia que passa e para sempre. Amélia, disse o senhor Corvo, falas demais, bico calado e sai-me do ninho. A senhora Corvo fez o que lhe mandavam e o velho moço tirou os ovos da lata e pô-los no ninho. Para que é isso? Perguntou a senhora Corvo. Espera e verás, disse o velho moço. Na tarde seguinte, a senhora Corvo foi à loja como sempre fazer compras. Enquanto ela estava fora, a senhora Cobra acordou e, como tinha fome, deslizou para fora do buraco, pela árvore acima e ao longo do ramo para o ninho do senhor e da senhora Corvo. 2 ovos hoje, disse ela, e deu um estalo com os beiços porque a mãe não lhe tinha dado educação e ela não tinha maneiras. Depois, lançou o pescoço para a frente e engoliu os 2 ovos inteiros, primeiro um e depois o outro. Depois disso, estendeu-se no ramo ao sol e pôs-se a cantarolar uma canção. De repente parou. Os ovos deviam ter uma casca mesmo grossa, disse para si. Normalmente partem-se antes de me chegarem ao estômago. Mas desta vez parece que é diferente. E logo começou a ter uma dor de estômago mesmo horrível. Ai, ui! Mas a dor de estômago estava cada vez pior. A senhora Cobra contorcia-se e retorcia-se, remexia-se e revolvia-se. E remexeu-se e revolveu-se tanto, ou tão pouco, que sem saber o que fazia, deu com o pescoço um nó corredio à volta de um ramo e não conseguiu desfazê-lo. Mas ainda tinha a cauda livre e continuou a dar a cauda para um lado e para o outro. E dava a cauda furiosamente e deu tanta volta e reviravolta naquelas complicadas convulsões que acabou por dar um nó muito apertado com a cauda à volta de outro ramo de árvore e assim ficou. E quanto mais queria libertar-se, mais apertava o nó. E os ovos de barro lá nas entranhas dela faziam uma dor de estômago absolutamente terrível. A senhora Corvo acabou por voltar da loja e a princípio ficou assustada quando viu a cobra. Mas assim que percebeu que ela estava mesmo toda emaranhada, sentiu logo muita coragem e pôs-se a dar à cobra um grandíssimo sermão sobre a maldade que é comer os ovos das outras pessoas. Desde então, a senhora Corvo chocou já 4 famílias de 17 crianças e usa a cobra como um estendal, onde pendura as fraldas dos corvos pequeninos. Espero que tenham gostado. E antes de me ir embora, deixo-vos um desafio muito, muito fácil e que vocês com toda a certeza vão adorar. Brinquem, brinquem muito e sejam felizes. Até breve!